Oi, você não me conhece e eu sou uma pessoa que sente um prazer enorme em estudar. Eu tô lendo a história concisa da Rússia, mas o livro é muito resumido, tem muita informação. E eu cheguei acho que no segundo ou terceiro capítulo e achei por bem fazer um resumo. E esse resumo é para mim mesma e você pode se beneficiar, você que gosta de história. Eu vou mencionar cerca de 50 tópicos, que já é o resumo. O livro já é um resumo, mas isso aqui é um resumo do livro resumido. E depois que eu falar todos esses tópicos, eu vou passar alguns tópicos para outros idiomas. Se você estiver interessado tanto na história da Rússia, quanto nos idiomas que eu vou selecionar, é uma grande oportunidade, deleite-se. Esse vídeo eu estou fazendo de presente para mim. Na primeira parte, eu vou falar o conteúdo com as minhas próprias palavras, para não parecer aquela coisa engessada que eu tô lendo. Mas no segundo tópico, eu vou ler frase por frase, de maneira que quando eu traduzir para outros idiomas, eu possa alcançar uma precisão maior. E só na terceira parte eu vou fazer as traduções. A primeira coisa que eu gostei desse livro é porque todo mundo só menciona a Rússia a partir da Revolução Russa em 1917, como se não houvesse uma Rússia antes disso. E você pensa assim que, meu Deus, a história, a briga de Israel com a Palestina é uma coisa impossível de se entender. Quando você vai para a história da Rússia, porque não tem muito material a respeito disso. E parece que as pessoas nem se interessam e nem se torna relevante. Eu creio que a história da Rússia é extremamente relevante, porque ali foi o berço, ali é o berço do comunismo. A gente precisa entender o que foi que deu na cabeça daquele povo para desenvolver uma coisa como essa que agora ameaça o nosso país, na minha humilde opinião. Mas aqui eu vou falar sobre o resumo do livro, tá? O livro não se posiciona contra ou a favor do comunismo. Essa é uma posição minha. Então, o que a gente chama de Rússia é o seguinte: quando pensa no mapa mundi, tem a Europa, é um pedacinho. Você só olha para aquele pedacinho que é a Europa e você ignora tudo o restante. Parece assim. Isso é a minha visão da coisa. Você olha, você tem noção de onde é Portugal, onde é a França, onde é a Itália. E os outros países você fala, não, aqui é tal, 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 ali é o resto. Porque essa cultura de que a história daquele restante, por algum motivo, não se tornou interessante. E isso, inclusive, é uma característica que fez daquele povo, pelo menos nos primórdios da sua história, a ter uma péssima autoestima. É tipo assim, nós somos os vizinhos dos ricões, dos ricaços, dos que sabem tudo, e nós não somos ninguém. Então, ao longo da leitura desses primeiros capítulos que eu percebi, a coisa que chama muito atenção naquele povo, eles têm um problema com a identidade deles, com a autoestima deles, mas eu vou explicar isso melhor. Então, a primeira parte, quando você olha lá para a Europa, aí você olha para a Europa e você olha para o restante e você nem se liga de aqui é esse país, aqui é aquele país. Na nossa cabeça é tipo assim, ali é o resto. Sabe, tudo isso que você chama de ali é o resto, aquilo tudo é Sibéria. Então a Sibéria não é um país, é todo aquele conjunto, aquelas regiões. Aquilo é chamado de Sibéria. Tem um pequeno distrito que foi separado, que foi definido como, acho que Distrito Federal da Sibéria, não sei o nome exato não. Mas quando o povo de lá fala em Sibéria, é uma coisa muito generalizada, engloba muitos outros países. E a primeira coisa que o livro chama a minha atenção é que a Rússia é um lugar muito grande, muito vasto, mas eles não têm uma identidade nacional. Por quê? Porque é um lugar extremamente gigante, muito gelado e cheio de florestas. Então,
apesar de ser um lugar muito grande, não tem um povo, não tem tanta gente assim a ponto de dizer nós somos uma família, nós somos um povo. É tipo, quem tá ali tá tentando sobreviver porque é um lugar de difícil sobrevivência. E o que se formam ali no início não são países, são tribos, clãs, que eles vão se formando conforme, né, conforme é propício o tempo, o clima, as condições de sobrevivência. Então existiam tanto tribos nômades, que é tribos que vão andando, vão peregrinando, quanto existiam clãs que eram de agricultores. E uma coisa que chama muitíssima minha atenção é que nessa região todinha, que eu vou chamar de Sibéria, para não dizer Rússia, porque a Sibéria é uma coisa muito mais ampla, uma coisa que a gente percebe é que à medida que esses clãs eles se formam, eles se fixam, eles não têm um conceito de primogenitura. É tipo assim, a minha família conquistou isso aqui, então isso aqui é a herança da minha família. Mas não existe esse conceito de primogenitura, de que os mais velhos vão se tornando liderança. Não é assim que funcionou as coisas por ali. Como não havia esse conceito, essa organização familiar que não tinha esse conceito de primogenitura, cada família, cada clã que está ali se estabelecendo, quando vinha uma nova geração, o que gerava era uma guerra familiar entre os irmãos, entre a geração mais jovem, ao invés de haver principados, aliás, ao invés de haver o conceito de primogenitura, e o mais velho é aquela figura que vai reunir a família, que vai proteger toda a família, não, é tipo assim, me dá a minha parte, que isso aqui é meu, nem que para isso eu tenha que matar os meus irmãos. Então o que forma-se ali é um território extremamente difícil de se sobreviver, onde os países foram conquistados na base dos principados. O que eram os principados? Aquele que é líder, ele conquistou, sofreu, fez lá o que tinha de fazer para se estabelecer na região. Os filhos daquela pessoa, vamos chamar de príncipes, né? Eu quero o que é do meu pai, mas eu quero só para mim. Então, não tem esse conceito de vamos continuar vivendo juntos. Não, então é uma história assim de um povo que não tem um conceito familiar de união. E é um sistema extremamente bruto. E o mais interessante dessa história é que num determinado ponto da história surge uma mulher chamada Olga. E aí a Olga era uma adolescente que ela vai lá, se casa com um homem, eu nem lembro como que é o nome dele, eu sei que é I alguma coisa, Ivan Lovik, esses nomes difíceis aí. Yaroslav, sei lá, eu já vi tanto nome que eu não lembro agora. Pesquisa aí que eu e você a gente relembra. A Olga é uma adolescente, casa com um príncipe, ela não é princesa, mas ela casa com esse homem e é o amor da vida dela. E nessa desse príncipe governar, ele começa a conquistar as coisas e tá tudo bem, ele conseguiu se impor o principado dele e conquistar respeito. Mas aí ele conseguiu o negócio de uma forma tão fácil que no meio do caminho que ele já tinha chegado lá nos lugares que ele queria para exigir, olha, vocês vão ter que me pagar um imposto, que essa terra é minha, exigir tributo das outras tribos, das outras pessoas. Aí ele foi lá, conseguiu, mas foi tão fácil que quando ele estava indo embora, ele mudou de ideia e falou, não, eu quero mais, foi muito fácil, eu quero mais. E aí o que acontece? Essas pessoas que já haviam pago os tributos para ele, elas se revoltam contra ele e matam ele. Até aí, tudo bem. Era um grupo de pessoas se defendendo de alguém que elas julgavam que estava usurpando, extorquindo, oprimindo elas. Só que isso transforma a Olga num ser humano assim,
é indescritível, porque a Olga ela vai se tornar a serial killer. E ela faz de conta que tá tudo bem. Aí chega lá a notícia que mataram o marido dela, beleza. Aí a galera que mata o marido dela, eles fazem assim. Eles vão mandar um recado pra ela, ó, a gente matou seu marido. E o negócio é o seguinte, a gente decidiu que fulano de tal vai casar com você e amanhã ele é que vai ser o dono das terras, então marca o casamento aí. Eu não sei se era pro dia seguinte ou era coisa da mesma semana. E ela fala que, beleza, vou organizar aqui o nosso casamento, tudo de boa. Agora eu não lembro como foi, mas eu sei que quando essa galera tá chegando para o casamento, não sei se é nesse contexto que ela faz isso, ela cavou ou ela encobriu com um tapete, alguma coisa assim, um grande buraco. E aí aquela comitiva foi empurrada para o buraco, caiu numa armadilha e ela taca fogo em todo mundo e ela assiste todo mundo morrer. E aí você já vê uma coisa assim, meu Deus, uma mulher, porque você vê geralmente esse comportamento tão agressivo em homens, mas o que a Olga vai fazer é simplesmente indescritível. Só que aí passa o tempo, aí todo mundo já entende que tem que respeitar a Olga, que a Olga não é qualquer pessoa, porém, aí passa um ano, e aí eu não sei, ela resolve... eu acho que ela resolve ir lá na cidade onde mataram o marido dela, que ela vai perdoar. Aí tá todo mundo lá, né, com frio na barriga, morrendo de medo da Olga. E ela não, eu quero só uma oferta simbólica de paz. E ela pede duas coisas, não lembro o que é. Eu sei que é uma coisa bem idiota, centavos, não sei o que é, e um passarinho, uma pomba. De cada família ela quer uma pomba e um pombinho, uma rolinha e uma tira de pano, um negócio assim. E aí beleza, ela vai lá, né, diz que perdoou todo mundo, recebe as ofertas, as rolinhas de todo mundo lá e tá todo mundo pensando, nossa, ela tá mudada, graças a Deus, foi uma coisa tão fácil. Aí o que a Olga faz? Um ano depois, a Olga vai, embebe aquelas tiras de pano em um líquido inflamável, amarra nos pezinhos dos pombinhos, porque você, se não sabe, vai ficar sabendo agora que os pombos, eles têm um mecanismo de eu sei voltar para minha casa, é por isso que existe pombo correio. É por isso que espiritualmente, e não tem nada a ver com o canal, mas fica de curiosidade para você, existem pessoas que mencionam um demônio chamado pomba-gira. Por quê? Pombos são elementos, representam pessoas que sabem voltar para casa, que sabem voltar para o seu criador. Mas se a pomba só fica girando, o que ela tem? Ela tem um defeito na bússola dela. Então, de curiosidade, fica aí. E ela vai, e quando ela solta a revoada dos pombinhos lá, dos bichinhos, e eles estão voando, ela de alguma forma incendeia as tiras de pano e aqueles passarinhos vão pegando fogo e voltando para casa e incendeiam toda a cidade, e isso um ano depois. O livro tem muita informação, eu sei que a Olga fez mais alguma coisa bizarra, assim, depois de um tempo, matou muitas pessoas depois desses dois eventos. Eu acredito que são 3 eventos onde ela mata uma multidão de pessoas e o tempo vai passando e ela não encontra paz, ela não se sente saciada. A vingança, a dor dela não passa nunca, e conforme a dor dela pela falta do marido não passa, o sentimento de vingança só se renova. Até que acontece uma coisa inusitada. Se eu não me engano, a Olga tem contato com alguém do Império Bizantino, onde alguns cristãos estavam falando de um homem que havia passado pela terra, que Jesus era uma pessoa assim, assim, assada. E aí a Olga, ela ouve o evangelho e ela fica transformada, ela fica maravilhada, porque ela não sentia paz há muito tempo. Matar, e o sentimento dela não se acalmava. E aí ela encontra o que para ela ia ser assim, era uma nova filosofia de vida, de
perdoar os inimigos. E a Olga realmente encontra a paz que ela tanto... Ela achava assim, se eu matar todo mundo, que vai passar, esse sentimento vai passar. Mas não passava. O que fez acalmar o coração da Olga é quando a Olga se converte. E aí a Olga, ela se torna serial killer que se converte ao catolicismo e difunde a fé católica por toda aquela região da Sibéria, e ela começa a construir igrejas, mosteiros, onde pessoas, né, vão ensinar aquilo que deu paz ao coração dela. E como o lugar é muito grande, ele é muito vasto, repleto de gelo, repleto de florestas, a Rússia, o povo russo, ele é a mistura de muitos povos que estavam passando por ali. Tinha povo ali de todas as direções que você imaginar. Então não tem como você buscar estudar o povo russo. Eu vou estudar o povo russo. Não. Você tem que esmiuçar como se fosse uma cabeleira, e cada fio de cabelo é um povo. Então não tem como você estudar e entender a Rússia, estudando a Rússia como se ela fosse um povo só, e como se ela tivesse surgido agora, e como se os problemas dela fossem coisas recentes, porque as raízes dos problemas russos, que hoje trazem inclusive a guerra da Ucrânia, que inclusive por ser o berço do comunismo, não tem como você estudar a Rússia achando que a história é recente. Além dessas características, a Rússia, estou falando assim, a Rússia, mas entenda, tem trocentos povos no meio disso que eu estou chamando de Rússia, tá? Era um povo atrasadíssimo em relação à Europa. Então a Europa era o berço da cultura. Nossa, lá já tinham as óperas, a filosofia, a arquitetura, não sei se medicina, não tenho certeza, mas a Europa era um lugar extremamente evoluído. E a Rússia, a Sibéria, era um lugar extremamente atrasado, com um povo disperso que não tinha uma identidade familiar. Eles tinham uma identidade fraca e instável. A situação entre eles era não tinha união familiar, era uma coisa de muita violência dentro das mesmas famílias, o que tornava a base da sociedade algo muito instável. Só que, além das guerras que eram geradas pela formação de novos principados, haviam novas guerras. É como se você e seus irmãos estivessem se matando e chegassem vizinhos querendo matar vocês também. E aí outras guerras se misturaram a guerras de formação de principado. Além dessas guerras pela geração de novos principados, começou uma guerra cristã ortodoxa e uma guerra cristã romana. Por quê? A Olga espalhou os mosteiros e difundiu a fé. Só que a Rússia e a Sibéria é um lugar muito grande, então eles realizavam os rituais eucarísticos deles de forma diferenciada. E isso começou a gerar problema. Olha, vocês têm que se vestir como a gente se veste. Não, vocês que têm que se vestir como a gente se veste. Olha, a gente faz o sinal da cruz com 2 dedos, outro não, a gente faz com 3 dedos. Você tem que fazer com 3 dedos. Então, essas diferenças culturais, elas causaram ainda mais separação. E, somado a essa guerra pela formação de principados, essa guerra cultural da igreja cristã ortodoxa com a cristã romana, ainda havia outro problema. E esse problema, ele não é comentado até hoje. Até hoje as pessoas fazem isso, ignoram isso. Eu não sei nem explicar, melhor não falar a palavra. Mas, somado a isso, havia uma guerra muçulmana. Só que a guerra muçulmana, nessa época, ela era uma guerra mais sutil. Ela não era uma guerra que não era declarada
com motivações de fé. Nós não estamos entrando em guerra com vocês porque vocês acreditam em Jesus e nós acreditamos em Alá. É por outros motivos. Essa foi a impressão que o livro me deu. Então, era uma guerra não declarada, mas tinha sim motivações de fé, mas motivações disfarçadas com objetivos diversos como pano de fundo. Aí já são quantas guerras, vai somando aí, quantas motivações de guerra. Além dessa guerra disfarçada muçulmana, ainda havia povos nômades. Estou atravessando aqui esse lugar, quero me estabelecer aqui, sou mais forte que você e vou ficar. Então essas invasões, esses povos nômades, eram os povos, especialmente os povos mongóis. Então o povo mongol foi um povo que causou terror na Sibéria. E aí tem tanta briga desse principado com aquele principado, o cunhado que matou o irmão, a tia, vizinho, primo. Não tem como você acompanhar, acho que nem o povo lá mesmo tem condição de dizer que foi assim, assim, assado. Sabe quando a sua família briga e dá tanta treta e todo mundo briga com todo mundo e todo mundo tenta matar todo mundo e cada um conta uma versão e aí chega uma pessoa de fora e vocês estão brigando por quê? Não tem condição de explicar para vocês. E se eu explicasse, se eu pelo menos conseguisse entender, eu acredito que eu ocuparia tanto espaço da minha mente que não sobraria para eu entender o restante da história. Mas aí vai acontecendo séculos, uns 10 séculos de treta, briga, mata aqui, mata ali. E o povo é um povo muito sofrido, muito atrasado, com problemas de identidade, com problemas culturais. Chega muita gente, é um entra e sai de muita gente que culturalmente você não tem condição de formar seus próprios costumes. A única coisa que tem de forte é que você entende ali é que é um povo católico. Por quê? Porque a Olga era uma serial killer que se converteu e mudou a história. Mas esses problemas da igreja, quando chega no ano de 1054, por questões muito mais políticas e culturais que levaram os povos a realizar seus cultos de forma diferente, eles vão culminar no cisma católico. O cisma católico foi a separação da Igreja Católica. Hoje, nós brasileiros temos a imagem, a identidade brasileira de uma Igreja Católica Apostólica Romana. Mas você pensa, mas por que é assim? Às vezes você até esquece de se perguntar, você só se acostuma. Então você fala assim, não, o Papa Francisco, ele é a autoridade máxima da igreja. Eu falei, mas por que Roma? Jesus não nasceu em Israel? Por que Roma entrou na história e a sede é lá, e lá é a sede da fé, e lá que manda? Na verdade, a igreja católica, ela é organizada agora assim, né? Sobre como se o Papa fosse a coluna, né, a coluna da igreja. Então, só que antes não era assim, funcionava em forma de uma pentarquia, como se fossem 5 papas, que eram os principais apóstolos, que cada um foi ficando num lugar, foi arrumando sucessores, foi organizando as pessoas, difundindo a fé, explicando, contando o que Jesus fez, o que Jesus ensinou, o modo de viver. E aí o tempo vai passando, e as culturas são muito diferentes, então não tem como você obrigar as pessoas a se comportar da mesma forma que você se comporta. Só que essas diferenças vão chegar num nível tão difícil de encontrar uma unidade, que em 1054, por causa dessas questões políticas, por quê? Porque a igreja está sobrevivendo no meio de impérios que estão guerreando entre si. Então, no meio disso, tem vários impérios, Império Bizantino, Império Turco-Otomano, alguém chega aqui, invade ali. E aí, essas questões políticas, já tinha as questões culturais, as diferenças de comportamento.
E essas sucessivas invasões que geram questões políticas. Peraí, quem é de nós 5 aqui dessa pentarquia, quem é que manda aqui de verdade? Então, todas essas questões levam os povos a realizar seus cultos de forma diferente e a Igreja Católica, ela racha. Então, torna-se a Igreja Católica Romana e a Igreja Católica chamada Ortodoxa.